Descobri que sabia andar e decidi caminhar. E fui subir para ouvir tua voz dizendo eu te amo. Me enchi de mim mesmo, preenchi o seu lugar no meu coração com coisas banais e me tornei carnal. E como tudo se esvai, como tudo que é fraco cai, me encontrei no chão e liguei a tua voz dizendo eu te amo. Olha para mim, preciso de ti. Eu quero sentar em tua mesa e te chamar de pai. Olha para mim, caminhei e me perdi. Olha para mim. Quero me entregar, eu quero me envolver, eu quero entender esse amor que na cruz me ensinou. Quero me entregar, eu quero me envolver, eu quero entender esse amor que na cruz me ensinou. Eu quero me entregar, eu quero me envolver, eu quero entender esse amor que na cruz me ensinou. Olha para mim, preciso de ti. Eu quero sentar em tua mesa e te chamar de pai. Olha para mim, caminhei e me perdi, mas olha para mim. Olha para mim. O próximo louvor, queria adorar a Deus, fala sobre o amanhecer. Às vezes a gente esquece que tem um Deus nas nossas horas mais difíceis, nas horas mais escuras da nossa vida. Mas o amanhecer, Deus está conosco. A fé, ela pode mover montanhas. Acredite, tenha fé em Deus. É crer o que não se pode ver. Esperança gera forças para lutar. Sua dor não será para sempre, vai passar. Deus te ouve e responderá o teu clamor. Mesmo que pareça não ter fim, e cansado pensa em desistir. A noite passa, vejo a luz do amanhecer, que ilumina toda a escuridão. Mesmo que não haja explicação, Deus te ouve e te faz permanecer. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Tudo que pedimos ou pensamos, tudo que pedimos ou pensamos, Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Tudo que pedimos ou pensamos, Ele vai além.
e cansado pensei em desistir. A noite ia passar, vejo a luz no amanhecer que ilumina toda a escuridão, mesmo que não haja explicação. Ele te encontra e te faz permanecer. Deus é poderoso pra fazer infinitamente mais. Tudo que pedimos ou pensamos, tudo que pedimos ou pensamos, Deus é poderoso pra fazer infinitamente mais. Tudo que pedimos ou pensamos, Ele vai além dos nossos planos. Deus é poderoso pra fazer infinitamente mais. Tudo que pedimos ou pensamos, tudo que pedimos ou pensamos, Deus é poderoso pra fazer infinitamente mais. Tudo que pedimos ou pensamos, Ele vai além dos nossos planos. Ele é Deus, Ele é Deus. Creia que Ele vai fazer mudanças. Amém. Boa noite, irmãos. Graça e paz, amém? Creia nisso. Deus, Ele vai além do que nós podemos imaginar. Ele é o nosso Deus. Ele dá aquilo que nós tanto almejamos e precisamos, mas Ele dá muito mais, não é? Diante daquilo que nós cantamos, daquilo que nós temos ouvido, temos visto. Creia, porque são promessas do Senhor para nós. Queridos, antes de nós começarmos a ler a palavra de Deus, eu gostaria que nesse momento nós tivéssemos um momento de oração, né? Pela família da irmã Dalva, né? Então nós queremos orar pela família dela. Seu esposo, ele faleceu hoje por volta de quase meio-dia, né? E nós sabemos que a dor da família, ela é irreparável. Somente Deus pode consolar o coração de toda a família e dos amigos também. Então nós queremos fazer deste momento um momento de busca a Deus pelo consolo daquela família, né? E que o Espírito Santo do Senhor esteja operando na vida de cada um deles. Eu vou pedir ao nosso irmão Ivan que esteja orando. Vem aqui na frente para orar, por gentileza. Vamos orar, vamos colocar de pé, vamos interceder a Deus por aquela família, em nome de Jesus. Oremos. Pai, em tuas mãos, meu Senhor, nós estamos nesta noite acreditando no Senhor e o controle de todas as coisas, meu Senhor. E nesta noite, ó Deus, em nome de Jesus, pedimos ao Senhor interceder por esta família, ó Pai. Em nome de Jesus. Pai, cada um dos seus familiares, cada um dos seus amigos,
guarda da sua família, meu Senhor. O Senhor é poderoso, Pai, é pronto, é o Senhor. A prazer, meu Senhor, em todas as coisas, a direção do Senhor. E nesta noite, ó Pai, nós te pedimos que o Senhor venha confortar, consolar, que o Senhor venha ajudar, meu Senhor, que o Senhor venha abençoar essa família, meu Senhor, que eles possam, através, meu Senhor, dessa partida, modificar, meu Senhor, aquela família possa se ajudar um ao outro, que eles possam estar no centro da sua vontade, que até mesmo, meu Senhor, essa partida possa alguns se achegar à tua presença. Eu sei que o Senhor é poderoso e pode todas as coisas. Nós te pedimos nesta noite, conforte cada coração, enlutado, meu Senhor, a cada parente, a cada amigo, meu Senhor, a cada vizinho, meu Senhor, que o Senhor nesta noite possa ir de encontro, ajudando, abençoando, fortalecendo, providenciando todas as coisas segundo a tua vontade. E nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Obrigado. Ainda de pé, vamos abrir as nossas Bíblias lá no Evangelho de Lucas, capítulo 15. Nós vamos ler do versículo 11 ao versículo 22. É um texto bastante conhecido de cada um de nós. Se eu for somar as vezes que eu preguei nesse texto, não sei. Mas uma coisa eu sei, que cada momento que a gente abre a Bíblia, que é a palavra de Deus, ele tem uma mensagem para os nossos corações. E em nome de Jesus, nós vamos estar aqui na frente repassando aquilo que Deus já falou aos nossos corações. Amém, queridos? Amém. Espero que nós saímos daqui edificados pela presença do Espírito Santo do Senhor que está presente aqui. Aos nossos visitantes, antes de nós lermos a palavra, quem nos visita, por gentileza, tem aqui o seu Sebastião, mas eu não considero como não posso visitante não, a sua filha que está ali, né? Vamos dar um bem-vindo para eles, vamos lá? Sois bem-vindos em nome de Jesus. Amém. Todos nós somos bem-vindos à casa do Senhor. Como de costume, eu vou ler o versículo ímpares e os irmãos lerão os números pares, tá bom, queridos? Com certeza, não sei se vai dar. A internet não. Vou fazer o seguinte, irmãos. Do jeito que está na sua Bíblia, aí você lê, tá bom? Eu vou ler o versículo e os irmãos poderão responder com os números pares, tá bom? Diz assim a palavra do Senhor, versículo 11 do capítulo 15 do Evangelho de Lucas. Ele disse: um certo homem tinha 2 filhos. Mas alguns deles diziam: eles não sobrepõem as coisas. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidade. E foi, e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém dava nada. E caiu de si e disse: quantos trabalhadores do meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei e irei com meu pai, e direi: Pai, peguei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho, faz-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para seu pai, e quando ainda estava longe, viu seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-se ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e perante ti,
que já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o Pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa e vestido, e pondo-lhe um anel na mão e sandálias nos pés. Amém? Senhor, fala aos nossos corações nessa noite através da tua palavra. Nós queremos ouvir somente a tua voz, pois nós oramos em nome de Jesus e todo o povo de Deus diz: amém. Amém. Querido, como nós falamos, este texto é um texto bastante conhecido e faz-me lembrar uma das primeiras vezes que eu preguei lá também na minha mocidade, e foi um desafio muito grande que eu tive experiência na minha vida, mas foi dentro desse texto que eu preguei pela primeira vez em público, dentro de uma igreja muito grande, onde tinha muitas pessoas. Confesso que foi uma experiência muito boa, muito marcante, mas ao mesmo tempo, aquela responsabilidade que pesou sobre os nossos ombros, certamente, é a mesma que pesa até o dia de hoje. Quando nós lemos esse texto e vemos que o filho mais novo pediu ao pai parte da tua e da sua herança. O pai estava vivo e não tinha partilha de herança com nenhum dos seus filhos. A palavra de Deus diz que ele tinha 2 filhos, e certamente aquele mais novo deveria ser alguém parecido com alguém que você conhece. Talvez aquele que por natureza tinha no seu coração o desejo de possuir as coisas, até mesmo de aventura em um mundo ao qual, mesmo ele não tendo aquele direito que todavia poderia ter, mas que ainda não era a hora necessária de obter aqueles bens. Talvez você conheça alguma pessoa com essa natureza, ou talvez essa natureza fosse a sua ou a minha, no tempo antes de conhecer a Jesus e receber desde já a proposta de uma herança que está marcada para nós desde a fundação do mundo. Amém, queridos? E nós precisamos de trabalhar todos os dias por esta herança, não é verdade? E quando nós olhamos para isso e vemos, no entanto, bondoso e um pai compassível atendeu ao pedido do filho. O filho pegou um dinheiro e foi morar num país distante. A palavra de Deus diz que ele foi para um lugar distante. Esse lugar distante, muitas vezes em pecado, quando nós assim vivemos, ele nos leva mais distante do que o lugar que nós gostaríamos de ir. Quando eu olho para a figura desse rapaz, chamado filho pródigo, embora nenhum prodígio tenha na sua vida, eu posso falar até mesmo por alguns conhecimentos da palavra de Deus, se tinha alguém pródigo ali, seria o seu pai, não é verdade? Não sei se os irmãos concordam, mas é dentro disso aí. Aquele jovem, ele era um jovem aventureiro, e quando nós olhamos para essa situação e vemos que o pecado ele nos leva mais distante do lugar que o lugar que nós gostaríamos. Certamente, pelo convívio que aquele jovem tinha, os seus próprios amigos, ao ver tudo isso, o convidaram para que ele pudesse sair. Isso é natural. Sabe, queridos, quando eu olho para isso, vemos algo muito tremendo dentro da nossa situação. A herança que nós recebemos, ou que foi proposta para nós, dentro da casa de Deus, como servos do Senhor, ela não é simplesmente minha, ela é uma herança compartilhada. E dentro dessa herança compartilhada, nós podemos observar que nós temos uma grande responsabilidade em compartilhar desta herança com os nossos filhos, levá-los ao conhecimento dessa verdade, porque os céus que está preparado para nós é algo muito tremendo, é além daquilo que nós, por mais que nós imaginamos como é o céu, como é esta herança que um dia nós vamos herdar. Certamente nós começamos a pensar e imaginar e não temos essa capacidade, porque o céu que Deus preparou para nós como herança é algo muito tremendo, porque não é algo que nós vamos passar por uma aventura,
mas é um lugar eterno, preparado pelas mãos do grande Criador. Amém, queridos? Precisamos de entender um pouco mais da palavra de Deus, nos aproximar dela cada dia e desfrutar desse amor e deixar a situação que aventura para trás e colocar a nossa vida, porque a própria palavra de Deus ele nos ensina claramente que nós devemos buscar em primeiro lugar o reino dos céus, para que as demais coisas nos sejam acrescentadas. Amém? Quando nós olhamos para isso e vemos aquele jovem, como costume de todos os judeus, conhecia bem a lei dos judeus. Com 8 anos de idade, certamente, por mais campista que ele fosse, por mais fosse aquele que trabalhava na fazenda do seu pai, certamente uma das grandes virtudes do homem judeu era conhecer muito bem a Torá, entrar para que pudesse soletrar, como nós um dia entramos numa sala de aula e começamos A, E, I, O, A, B, C, D, enfim, nos alfabetos, certamente assim também é a lei dos judeus. Um menino com apenas 8 anos de idade, ele tem que conhecer a lei da Torá, ou seja, a lei dos judeus. Aquele jovem por certo conhecia, e bem sabia, se ela fosse aplicada em seu coração, mesmo que ele deixasse a casa do pai e fosse para um lugar, lá ele ia dar bom testemunho e não ia se contaminar com as coisas erradas que estavam lá fora. Queridos, nós precisamos colocar diante dos nossos filhos essas situações, sabe? Faz nós lembrar, certamente, nós temos aqui um casal, o irmão Ivan e a irmã Ivan, que tem o seu filho que hoje não está dentro de casa, mas foi não por uma aventura qualquer, ele foi para estudar. Eu sei a preocupação que eles têm de oração, de vida e de aconselhamento para que não se contamine com algo que está lá junto com os amigos, que todo dia eles estão ali juntos, pessoas que têm um costume totalmente diferente do nosso. Olha, se existe um lugar que afasta muitos filhos da presença do Senhor e leva a caminho mais distante que ele gostaria de conhecer, se chama universidade. Eu digo isso, queridos, porque já passei por lá e sei como é que é. A experiência que o meu filho, ao contar também, nós sempre advertimos para que ele pudesse bem saber que por onde ele passar, mesmo distante da casa do pai, ele tinha que dar bons exemplos, porque aquilo que ele aprendeu dentro de casa, ele tinha que colocar em prática logo ali fora, e não poderia deixar que as trevas viessem ofuscar o brilho da luz que há de Jesus em nossa vida. Amém, queridos? Quando nós olhamos para isso e vemos que aquele filho foi distante e começou a desfrutar, de repente, nas suas aventuras, conheceu mulheres distantes dos olhos do seu pai, ele conheceu bebidas. Se fosse nos dias de hoje, de repente, nas festas, reis, poderia acontecer de conhecer comprimido de êxtase, enfim, de alguns coquetéis que são apresentados e levam o homem a ter coragem, até mesmo para se aprofundar e fazer algo que não é devido ao coração, nem sequer daquele que ainda não é convertido. Sabe, queridos, pesa sobre os nossos ombros uma grande responsabilidade. Às vezes, quando eu olho para o meu filho, eu posso pensar o seguinte: a minha responsabilidade é com o meu filho, mas dentro da casa do meu Pai Celestial, a minha preocupação tem que ser de todos os dias levar à presença do Senhor os filhos dos nossos filhos, aqueles que darão sequência naquilo que um dia foi começado aqui dentro dessa casa do Pai. Queridos, é uma responsabilidade muito grande. No entanto, aquele pai bondoso, ele atendeu. O filho pegou o dinheiro e foi morar num país distante, lá desperdiçou incessantemente todo o dinheiro que recebeu do pai. Quando a crise econômica chegou com aquele país, o rapaz não tinha mais nada, ele precisou procurar emprego. Uma coisa muito estranha, ele estava distante de casa, num país aonde ele estava, a crise chegou e ele não tinha como voltar, porque tudo aquilo que era a sua reserva, tudo aquilo que ele tinha no seu bolso, ele já tinha consumido. Então nós olhamos e vemos essa situação que passa nos dias de hoje. Quando nós trazemos para
para os nossos dias e começamos a pensar a respeito dessa sequência de algo que tem acontecido em nosso mundo e vemos o quão difícil é vivermos em crise. Todos nós queremos viver em Cristo, queremos viver debaixo da promessa do Senhor, né? E que todas as bênçãos são otorgadas a nós como povo, não é verdade? E nós olhamos e crescemos dentro da nossa casa. A princípio, colocamos os nossos filhos a conhecer quem são os seus pais, e dentro daquilo ali, a primeira coisa, uma das coisas que ele começa a falar: bença pai, bença mãe, e as bênçãos do Senhor nos seguirão todos os dias da nossa vida, se assim procedermos fielmente diante do Senhor, o nosso Deus. E olhamos e vemos que aquele pai também do outro lado, mesmo quando ele selou aquilo ali, deu para que o filho fosse. Um fato muito interessante que eu olho para essa razão, quando eu penso a respeito dessa palavra, eu fico pensando naquele pai pródigo. Sabe por quê? Todos os dias aquele pai ele não perdeu a esperança de reencontrar o seu filho. Certamente todo dia ao entardecer, aquele pai ia até o portão principal das suas terras e ali olhava à distância para que um dia ele pudesse contemplar o seu filho retornando para a sua casa. Ainda havia esperança no coração daquele pai. Uma coisa muito interessante daquilo que nós cantamos hoje aqui, ouvimos cantar e participamos, né? A respeito da fé. Aquele homem não tinha perdido a sua fé, mas depositou a sua confiança que um dia aquele filho podia retornar. Um fato muito interessante que me chama a atenção: por mais trapido que aquele jovem poderia parecer, por mais desfigurado que ele estava, o pai ele não se hesitou em esperar pelo filho. Querido, quando nós olhamos para essa figura e transformamos para o nosso Pai Celestial e vemos algo muito tremendo. Deus, por olhar a nossa necessidade, por saber que a nossa vida pecaminosa nos leva o mais distante lugar ao qual nós pretenderíamos ir, e viu que lá no céu, uma forma muito grandiosa de pecado, que estava distanciando aquele povo da promessa, de estar cada dia mais distante dos preceitos dele como pai. Ele envia o seu único filho para restaurar, para trazer de volta aquilo que poderia dar esperança a toda a humanidade. E nós olhamos e vemos dentro dessa situação algo muito tremendo, que é bom nós pararmos para pensar. Quando a crise econômica chegou àquele país, o rapaz não tinha mais nada e precisou procurar emprego, mas até isso estava difícil de achar. O único trabalho que conseguiu foi ser guardador de porcos, o que era uma humilhação muito grande para um judeu, porque a lei de Moisés proibia comer carne de porco e consequentemente criá-los. Ele foi ser empregado de um gentio, não judeu, e fazendo o que era abominável aos judeus, havia descido ao nível mais baixo e sido inferiorizado pela prática dos seus próprios pecados, daquilo que ele escolheu. Hoje escolheis a quem se vais, diz a palavra de Deus. Quando Josué, ao expressar isso, trouxe para nós uma conformidade dentro da palavra e nos advertiu, sabe, a fazer o quê? A contemplar as maravilhas do Senhor, as bênçãos que o Senhor tem oferecido a nós, para que você e a sua casa seja uma casa abundante pela presença do Espírito Santo do Senhor, que opera em nossas vidas todos os dias, em todo momento. Quando nós olhamos e vemos em Jeremias 33:3, quando diz: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te coisas grandes e ocultas que não sabes. O Senhor quer se revelar a cada dia, a cada um de nós, mostrar para nós a realidade de uma vida promíscua, ao qual nós olhamos com os nossos olhos e vemos que o homem tem se distanciado de Deus, mas Deus é quem toma a iniciativa de buscar e resgatar o homem em todo momento da sua vida pecaminosa. Ainda há esperança para a alegria por um filho que volta. Às vezes nós olhamos e vemos
diante de tal situação, a vida de pecado, de distância, né? Quando a gente olha para essa situação, quando fala que o pecado ele nos leva mais distante do que o lugar que nós gostaríamos de ir. Essa é a verdade. Um dia, confabulando com um rapaz, ainda na nossa juventude, e eu como filho de crente, e ele também, e ele falou sobre as aventuras que ele tinha de um relacionamento que ele estava envolvido, e ele falou assim: sabe, Jeanzinho, quanto mais eu preciso parar com isso, e eu penso só mais essa vez. E quando ele vai e faz mais uma vez, daqui a pouco a carne é fraca, e ele vai mais outra vez e vai se aprofundando numa situação de miséria, e de repente ao ponto de chegar de estar comendo junto com os pobres. Essa é a verdade. E quando a gente olha para isso e vê que a ignorância nos leva a distanciar de Deus, mas o Pai todos os dias com a porta aberta, Ele se apresenta com os braços abertos para contemplar aquele que entra e vem, para que possa se aproximar e receber um abraço do próprio Jesus Cristo, que é o nosso Senhor e Salvador. Amém, queridos? Amém. Quando a gente olha para essas promessas e vê a abundante graça do Senhor, porque bem que nós sabemos que mesmo distante, quando nós falamos que o pecado nos leva a mais distante do que o lugar que nós gostaríamos de ir. Sabe por quê? Porque pela graça nós somos salvos, e isso não vem de nós, é dom de Deus, é a gratuidade de Deus para os nossos corações. Aí de repente você pode pensar assim: mas é tudo de graça, porque já foi pago pelo sangue de Jesus, que foi derramado lá na cruz do Calvário, por mim e por você. Hoje de braços abertos Ele está para te receber, para que você possa entrar no Santo dos Santos e ali confessar diante dos seus pecados, porque Ele tem poder para nos purificar de toda injustiça e de todo mal, em nome de Jesus. Precisamos acreditar nessa promessa vinda de Deus. Sabe, queridos, quando eu olho para isso e vejo algo muito interessante, que aquele homem desceu ao nível mais baixo, com fome, o rapaz queria comer a mesma comida que os trabalhadores davam aos pobres, mas nem isso lhe davam. Aquele camarada ficou distante, tão distante, embora dono de uma grande herança, perdeu o controle de tudo. Sabe por quê? Pela desobediência. Aquele pai simplesmente ele não falou assim: você vai, quebra sua cara lá e faz o que você quiser, depois você volta. Mas atendeu simplesmente para que ele não viesse se aborrecer com a tal situação. E a palavra de Deus diz que o filho obediente, ele é o quê? Alegria para o seu pai. Tinha na sua mesa muitos bens, comida da melhor, né? Essa semana nós tivemos um culto de ação de graça na casa da irmã Evandra, né? Tinha lá uma comida muito gostosa. Teve gente que comeu, falou: deixa eu comer mais um pouquinho, porque está muito deliciosa. Sabe por quê? Porque é na casa do Pai. Amém, queridos? Então não podemos perder a oportunidade. Mas antes de comer aquela comida deliciosa que estava à mesa, foi oferecido também um banquete da palavra de Deus, para que nós pudéssemos nos regozijar de alegria. É isso que Deus faz com o seu povo, e precisamos adorar, precisamos ir buscar com fome. O rapaz queria comer a mesma comida que os trabalhadores davam aos pobres, mas nem isso dava. Aquele jovem pensava que viveria muito melhor longe do Pai, mas chegou ao fundo do poço. Sabe, queridos, eu tenho uma experiência da minha vida. Como eu disse, eu fui criado no lar evangélico, sabe? Por mais aventura que eu fiz lá fora, embora não fiz tantas aventuras, mas eu senti no meu coração ainda bem novo, que eu não poderia estar distante da casa do Pai. E um fato muito interessante que acontecia, que todos os dias os amigos convidavam: vamos, e nós saíamos e íamos. E certamente lá nós encontrávamos bebida, briga e um monte de coisas erradas. Mas no outro dia nós estávamos no mesmo lugar. Mas quando chegava na casa do Pai, que era o lugar onde Ele nos amparava, certamente a gente encontrava nossos pais orando em vigilância, para que
nós pudéssemos sair e nos livrar de toda essa tentação. Esse pai pródigo que nós falamos aqui, certamente eu posso entender, sem aumentar a palavra, que todos os dias aquele pai, ele intercedia por aquele filho. Todo dia ele buscava a direção de Deus em busca para que o seu filho pudesse ser restaurado, que chegasse uma notícia, mas que essa notícia fosse uma notícia boa. Porque nada melhor um bom relacionamento entre o pai e o filho. Olha, como ele se desgasta, que não há mais aquela comunhão dentro da casa, certamente se posicionar como adversário do nosso pai. É um problema muito sério que traz para nós grande confusão, porque a sociedade está tão falida que muitos não querem nem sequer valorizar a família. O primordial de Deus é a família. E o seu ministério começa dentro da sua casa. E ali é um lugar onde você pode desfrutar daquilo que o Pai come, daquilo que o Pai oferece, para que possamos degustar e viver bem diante da palavra de Deus. Quando a gente olha para esse sofrer a miséria mais profunda, o rapaz deu-se conta de seu erro e arrependeu-se. Nunca é tarde, queridos, para nós abrirmos mão daquelas coisas erradas que estão nos prendendo. Já conversei com pessoas que muitas vezes dizem: puxa vida, parece que tornou-se profissional naquele erro que comete e não quer largar, ou não encontra força para deixar aquilo de lado e prosseguir para uma alta soberana vocação ao qual o Senhor nos chamou, para que nós pudéssemos nos gloriar com a herança que Deus tem preparado para nós. Sabe, os céus que Jesus preparou, ou tem preparado para nós, não é algo qualquer, não. É um lugar de gozo, de alegria e de paz, que todos nós queremos ir, mas nem todo que diz Senhor, Senhor, estará no reino dos céus. Esforçai-vos, pois, para que possam desfrutar dessa alegria de ter uma fé certamente aprofundada naquele que é o autor e consumador da nossa própria fé, para que tenhamos essa esperança única, e o inimigo, que é o nosso adversário, ele não tenha poder sobre a nossa vida. Sabe por quê? Porque foi Deus quem selou a nossa comunhão com o Pai em nome de Jesus. Então nós olhamos para isso e vemos que algo maravilhoso tem que se acontecer. Seu prazer havia se tornado em solidão. Tudo aquilo que bateu nas suas mãos, muito dinheiro, agora as aventuras, seria fundamental para a grande conquista, aproveitar a vida. Um dia, eu conversando com uma moça que era membro da igreja, onde Deus me deu o privilégio de pastorear. Aquela moça estava relatando sobre algo e disse: sabe, pastor, tudo isso aqui é muito bom, ser crente é maravilhoso, mas sabe, aconteceu com os inimigos ou amigos que ela tinha, extra da igreja, disse para ela: você é uma jovem muito bonita, você tem que aproveitar a sua vida enquanto você é jovem. E os primeiros passos que ela deu, que ela entrou pelo outro caminho, levou à distância, e de repente, arrependida, caiu em si e voltou a tempo para a presença do Senhor. É assim que precisamos de fazer. Eu não sei como é que está a sua vida. Talvez você tenha passado por aventuras, as dificuldades, as lutas que você tem enfrentado. Talvez você pense que com sua própria força, no seu caminhar, você está distanciando cada dia mais do Senhor. Eu me lembro daquele cântico, acho que de Marcos Gomes, que diz: Ele compreende o meu caminhar. Nunca vi amor tão grande assim como o amor do Pai Celestial. Aquele Pai, ele simbolizava o amor de Deus. Qual é o Pai que não fica preocupado quando o filho sai dentro de casa, embora seja para algo que ele foi para ganhar muito dinheiro, ou algumas outras, não por aventura, mas sim por realizações, mas mesmo assim as preocupações, e começamos a clamar: Senhor, por onde o filho for, que a tua presença não se aparte dele, e devemos clamar todos os dias, que mesmo à distância, longe dos nossos olhos, eles possam estar revestidos da graça do Senhor, em nome de Jesus. Sabe, queridos, quando nós olhamos para isso e vemos sofrendo a miséria, seu prazer havia
As suas roupas haviam se transformado em cravos. Reconheceu a loucura que era viver longe do seu pai e resolveu voltar para casa. Pedir perdão e apelar para que ele desse um lugar de emprego na fazenda. Agora, de repente, mudou a sua estratégia. Já não era mais, já não tinha, sentiu que já não tinha mais aquele direito. Mas certamente ele pediu simplesmente que tivesse um lugarzinho ali. Aqui, sabe por quê? Porque os empregados do pai eram bem resolvidos, tinham que comer, comiam, não comiam comida de porcos, mas tinha com fartura sua mesa. E de repente eu vejo patrões se cozinham para que ele possa comer e dar também para os seus empregados. Talvez eles não sentam na mesma mesa ali da casa do patrão, mas tem uma mesa reservada para que eles possam comer da mesma comida. Quando eu leio isso aqui, eu lembro de um tio que eu tive, ele já faleceu, já está na glória do Senhor, que lá na sua casa, os seus empregados, e ele tinha muitos, mas muitos mesmo. Ele tinha 2 fábricas de telhas, ele tinha fazenda, ele tinha muita coisa. Quando chegava na hora do almoço, as comidas que ele preparava para que ele pudesse comer, a minha tia falava assim: olha, aqui está a mesa e a comida está aqui. Eles comiam até se fartar. Era muita comida que ela fazia para que todos pudessem comer. Eu fico pensando a respeito da casa daquele pai, que ali também tinha fartura para que todos pudessem comer. Aquele jovem, quando estava com fome, ele lembrou até mesmo de uma roupa bonita que ele vestia. Sabe por quê? Ele não precisava se esforçar tanto, mas tinha para comer, tinha para vestir, tinha para beber. Distante do pai, certamente, você não goza da alegria que você está gozando hoje. Amém, queridos? Nós recebemos do Senhor a promessa da bênção que o Senhor tem dado a cada um de nós. Ele tem oferecido as bênçãos, mas nós precisamos nos esforçar para que os nossos pés estejam agraciados pela alegria do Espírito Santo do Senhor, para nos conduzir de dentro da nossa casa, que é o primeiro trono que o Senhor tem dado a nós com responsabilidade como Pai, para que possamos caminhar para a casa do Pai Supremo e gozar da alegria e das promessas que Ele tem prometido a cada um de nós. Precisamos nos esforçar a cada dia. Não podemos perder o foco de maneira nenhuma. Sabe por quê? Porque o Pai ainda está com os braços até estendidos para restaurar, para buscar aquele que se havia perdido. Então, quando nós olhamos e vemos dentro dessa forma, reconheceu a loucura que era viver bem longe do Pai e resolveu voltar para casa. Pedir perdão e apelar para que ele desse um lugar que ele está fazendo. O pai, quando viu o homem miserável no caminho, reconheceu o seu filho. Reconhecer aquele filho maltrapilho não foi fácil. Reconhecer aquele filho que estava distante, embora a Bíblia não relata quanto tempo ele ficou vivendo nas orgias, mas foi um tempo suficiente para desfigurá-lo. Ele não tinha lugar para tomar banho, ele não tinha lugar para comer, certamente tinha perdido alguns pesos e estava vivendo uma vida de mendigo. Mas na sua consciência ainda ele encontrou força para deixar aquele lugar distante e se aproximar do Senhor. Quem sabe, querido, nessa noite, distante você está dos preceitos do Senhor pela falta de conhecimento da palavra. Precisamos de conhecer a palavra, porque essa palavra ela dignifica a nossa vida em nome de Jesus. São promessas feitas do Senhor a nós, mas para todos aqueles que creem no unigênito Filho de Deus. Ainda que a nossa vida esteja arruinada, pesada, mas o Senhor é aquele que dá o alívio, aquele que se aproxima do Senhor. Não deixe escapar essa promessa que o Senhor tem feito a você em nome de Jesus. As bênçãos do Senhor estão sendo liberadas para as nossas vidas todos os dias. A fonte não secou, porque o próprio Jesus falou: eu sou uma fonte de água viva que jorra em seu favor. Eu sou o pão da vida. Aquele que tem fome e tem sede, vem a mim, beba e coma. Porque a
aquele que come do pão jamais terá fome, e aquele que bebe da água que é Cristo Jesus, a fonte inesgotável, certamente nunca mais terá sede. Aquele jovem tinha experimentado o manancial dentro da sua casa, mas ele experimentou o manancial do inimigo lá fora. Aparentemente era coisas boas, mas não foi um bom investimento que ele faz. Invista na sua vida espiritual, porque as demais coisas serão acrescentadas em nome de Jesus. Precisamos acreditar nas promessas do Senhor a cada dia. Precisamos olhar para o nosso Pai, aquele que com amor nos atraiu, pela benignidade do Senhor, um coração totalmente amável, e Ele quer renovar a nossa força. Ele dá força àquele que está abatido, Ele encoraja aquele que está amedrontado. Não tenha medo de voltar para a casa do Pai, não tenha medo, mas abra o seu coração e alegre-se no Senhor, porque o manancial de água viva está jorrando ainda em nosso favor, em nome de Jesus. Ainda dá tempo de buscar e retornar para a presença do Senhor. A gente olha muitas vezes, uma pessoa fala assim: tem tanto tempo que eu estou distante da casa do Pai. Um dia um jovem conversando isso comigo, eu falei: você ainda não sentiu saudade da casa do Pai? Olha, uma vez eu saí de casa porque fui para fazer prova para uma empresa. Fiquei distante de casa 40 dias. Gente, como meu coração ardeu. Eu renunciei até ao concurso que eu estava fazendo, passei em tudo. Aí antes de eu ser efetivado na empresa, eu já vazei e voltei para a casa do meu pai. Sabe por quê? Porque na casa do meu pai há abundância de pão, a fartura, a graça. E de repente eu voltei. Mas não me arrependi não, porque muitas outras coisas o Senhor nos acrescentou em nome de Jesus. Então não podemos fazer aventura, mas quando nós convidamos o Senhor para estar presente em nossa vida, certamente os lugares por onde nós passamos, Ele é aquele que está à frente, porque Ele fala: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E o Senhor guardou aquele jovem, mesmo quando ele não merecia coisa alguma. Ele foi com suas pernas caminhando e o inimigo foi carregando. Mas quando ele sentiu a dor da perca, da destruição da sua vida, ele olhou e falou assim: voltar-me-ei e irei ter com meu pai. Direi: Pai, peguei contra os céus, peguei contra ti. Já não sou merecedor, né? Mas trata-me como um desses teus trabalhadores. Somente isso. Me dá um lugarzinho para que eu possa me alimentar, para que eu possa tomar um banho. Não precisa ser daquele banheiro lá, naquela suíte lá. Pode ser aqui no cantinho mesmo. Eu preciso de escovar os meus pés, eu preciso de fazer essa barba, eu preciso de dar uma restaurada no meu corpo físico. Somente isso. Eu preciso de me alimentar. Somente isso. Mas o Pai me deu muito mais do que Ele merecia. Amém, queridos? Como está a nossa vida? Não foi assim comigo? Não foi assim com você? Com cada um de nós? Um dia nos parecia que não tinha condições mais, e muitas pessoas tinham perdido a esperança de como você vivia e como eu vivia. Mas o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. É nele que nós temos que nos apegar, porque as promessas são dele, as bênçãos são deles, e as que há de vir serão muito maiores do que as bênçãos que nós vivemos hoje. Creia nisso, queridos, porque a recompensa da nossa herança, mesmo sem nem merecer. Hoje, quando nós estamos orando, temos que orar: Senhor, em nome de Jesus, que todo louvor e toda adoração que se fizer nessa casa seja em honra e em homenagem a Ti, porque somente o Senhor é digno de todo louvor, de toda honra e de toda glória. Sabe, que festa foi aquela? Vamos pensar agora um pouco mais sobre essa festa para nós finalizarmos aqui a nossa palavra. Imagine, aquele pai pegou aquele filho, mandou dar um banho bem dado nele lá, com certo as unhas estavam sobrecarregadas de sujeira, deu aquele banho, deu aquela esfregada, limpou, fez a barba, caprichou, foi lá e pegou uma túnica novinha, limpinha, toda cheirosa, e colocou naquele jovem, né? Mudou a sua aparência, fez um projeto de transformação tão grande na vida daquele jovem. Ele ficou bonito novamente.
mas ainda estavam um tanto desfigurados. Mas tem um cabrito lá, vamos lá comer. Você vai sentar lá, põe um macarrão bonito no dedo, agora você voltou para a casa do Pai. É assim que Deus faz conosco. E nós, ao olharmos para esse céu, quando vemos o pedido, mas logo recebeu um beijo paterno de perdão e experimentou a exuberância com o amor do seu Pai, que se manifestou em uma festa para demonstrar a toda a sua alegria pelo retorno do seu filho. Sabe, queridos, a gente fala sobre isso, a figura desse filho pródigo, muitas vezes ela tem nós. Eu me lembro que depois, quando eu voltei para a casa do Pai Celestial, depois eu me batizei, eu me membro de uma igreja, e logo eu não tinha nem pedido, mas o meu pai e minha mãe, depois que eu fui para a presença do Senhor, eles fizeram um grande culto de ações de graça na minha casa, lá na casa da minha mãe, do meu pai. Ali eles pediram para que eu chamasse os meus amigos. Eu chamei aqueles meus amigos de futebol, aqueles meus amigos que andavam comigo nas durezas do coração, enfim, tudo que estava ali. Eles, a palavra, eles puderam ouvir. E depois nós tivemos uma grande festa, comidas, tudo estava ali, sabe para quê? Para homenagear aquele que voltou para a presença do Pai. Alegrar-se com a presença do Senhor é fundamental. Então, por que estás esperando? Porque a alegria por um filho que volta. O irmão mais velho, que havia ficado com o pai, quando foi informado da volta do seu irmão, ficou rancoroso e não compareceu à festa. Não vou nessa festa, estou aqui há tanto tempo, o senhor nunca me deu nada. Que filho ingrato, não é verdade? Estou aqui, não vou naquela igreja mais não. Sabe por quê? Porque eu vejo fazendo festa lá, fazendo as coisas. Naquela igreja A, igreja B, tem um grupo de pessoas que só fazem festa para eles. E nunca me convidam para estar naquela festa. Você se esquece de uma coisa: na festa principal, você sempre está. Se você não está, é porque você não obedeceu ao chamado do Senhor. Então, querido, aqui é o lugar de desfrutar da principal festa. Não é que você fala assim, eu não estou nem aí porque fulano fez uma festa e não me convidou. Não se importa com isso não, porque a festa maior você tem nos convidado para sentar à mesa do Pai. E o fato muito interessante que aqui, embora eu estou aqui na frente falando, os irmãos estão aí sentados, mas nós estamos no mesmo lugar. Não tem ninguém que está num patamar mais alto não, todos nós estamos debaixo do mesmo, em cima do mesmo patamar. Sabe por quê? Aquele que está sobre tudo e sobre todos é que tem que ser honrado e glorificado em nome de Jesus. Nós precisamos de receber essa bênção do Senhor a cada dia. O pai tentou convencer aquele rapaz a partir, a participar, mas só ouviu dele reclamações, palavras duras e ofensivas. O filho se julgava correto e leal e se mostrou um juiz sem misericórdia ao julgar o irmão e o pai. Julgou o irmão ao dizer que havia gastado dinheiro com prostituição, julgou o pai afirmando que nunca havia recebido nada. Enfim, várias situações. O filho mais velho, embora estivesse em casa, também estava perdido, porque estava rebelde contra o pai. Aquele que se levanta contra o pai, mesmo que aparentemente esteja mais perto, mas às vezes com palavras turbulentas se afasta e se repudia daquele que pode abençoá-lo todos os dias em nome de Jesus. Nós precisamos nos aproximar do Senhor a todo momento da nossa vida. Não podemos perder o nosso referencial. O que está faltando? Às vezes eu tenho visto o pai que pode falar assim: quando meu filho tomar uma posição, eu também tomarei. Ou quando o fulano tomar, eu vou tomar. Não, querida, você e Deus. Cada um de nós temos uma responsabilidade. O retorno daquele jovem não dependia do seu irmão mais velho. Pelo aquele irmão mais velho, aquele filho nunca mais voltava a sentar na mesa do pai. E nem sequer encontrar-se novamente na chegada ou na entrada daquela fazenda. Mas sabe, querido,
Deus, pela sua misericórdia infinita, graça, é aquele que se manifesta com poder, para que você possa se aproximar e entrar no Santo dos Santos, aonde a presença do Senhor está. Precisamos de fazer valer essa palavra em nome de Jesus. Para por fim, Deus é o Pai que recebe com amor e perdão aquele que volta arrependido ao reconhecer que a vida longe dele é loucura. Sabemos disso, querido. A vida sem Deus é loucura, é simplesmente não passa de uma aventura. Mas a vida com Deus, ela é satisfatória, porque ela nos conduz em pastos verdejantes, Ele nos dá água tranquila, tudo aquilo que é promessa de Deus lá no Salmo 23, aquele jovem pela sua ignorância, pela sua falta de conhecimento, distante ele ficou. Ele deixou aquele Deus como o seu único pastor, e deixou de beber água cristalina para beber uma água lodenta, deixou de ser ovelha para ser um cabrito. Essa que é a verdade. Quantas vezes, querido, a oportunidade é oferecida a nós, a água cristalina, a fonte de água viva que joga em favor de nós, e muitas vezes nós distanciamos e não queremos receber essas promessas do Senhor em nossa vida, corremos o sério risco. Então vamos aproveitar enquanto há tempo. Deus é o Pai que busca quem parece estar perto dele, mas não tem comunhão, é desobediente, arrogante, insubmisso, e faz conta que está tudo bem. Vai tudo bem com você? Vai tudo bem, mas às vezes vivendo em ruína. O que foi que aconteceu com aquela mulher que o homem de Deus perguntou? Vai tudo bem? Aquela mulher estava passando por uma situação muito difícil, mas ela falou, vai tudo bem. Sabe por quê? A dependência dela era do Senhor, e a esperança dela realmente era aquele que estava ali profetizando a bênção para a sua vida. Simples assim. Por isso que ela falou que estava tudo bem, mas aquele que estava ali poderia suprir as suas necessidades. Assim Deus, Ele está a nos perguntar, vai tudo bem com você? O que está faltando? Deus conhece, mas quer que nós revelamos com a palavra que nós proferimos a Ele. Ele diz, buscar-me eles e me ajudeis. Quando? Quando me buscar de todo o coração. Aquele rapaz estava com o seu coração contaminado com o seu corpo totalmente desfigurado. O seu semblante já não era mais o mesmo. Mas o fato é interessante dentro disso. Mesmo naquela situação tão miserável que ele estava, tão desfigurado que ele estava, mas o pai não perdeu a característica daquele filho. Olhou a distância e conheceu o seu filho que estava distante para que pudesse abraçar. Assim é o nosso Deus. Ele está sempre pronto para te abraçar e fazer de cada um de nós nova criatura. Sabemos que o filho mais novo, que voltou arrependido, foi perdoado e restaurado. No entanto, a parábola termina sem nos dizer se o filho mais velho se arrependeu e alegrou-se com a volta do irmão, ou se sem arrependimento permaneceu odiando a ele e ao pai. A situação dele dependia de atitude que tomasse após a admoestação do pai, que era manifestação de amor. Deus, Ele nos ama. Sabe por quê? Ao expressar isso, Ele diz, olha, com amor eterno eu estou te atraindo. E Ele disse, porque Deus amou o mundo de tal maneira, Ele deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ainda que ande em lugares difíceis, mas o Senhor é aquele que está presente em nossa vida para nos dar o valor da restauração em nome de Jesus. Eu não sei como é que está a sua vida, qual é a parte que você precisa de uma restauração, mas o certo é que nós precisamos entregar a nossa vida e dizer, Senhor, aqui está o meu coração e eu quero que o Senhor restaure em nome de Jesus. Finalizando a nossa palavra, eu queria falar sobre três coisas para arrancar a nossa vida. Primeiro, precisamos ter cuidado para não sermos como os fariseus e escribas, considerando-nos justos e merecedores da graça de Deus, e desprezamos os outros.
Precisamos constantemente de arrependimento, de submissão a Deus, de humildade e reconhecimento de que nada merecemos dele, mas que ele nos ama e por isso enviou Jesus para nos buscar, para nos restaurar e nos salvar. Amém, queridos? Precisamos dessa restauração. E em segundo, tendo sido encontrados por Deus e perdoados, devemos nos alegrar quando um pecador, seja ele quem for, se arrepender e é aceito por Deus. As mãos do Senhor não estão encolhidas, mas estão estendidas para que possa salvar aqueles que se aproximam dele. Precisamos de olhar para isso. Os seus ouvidos não estão agravados, mas ele está pronto para ouvir o clamor do seu povo, o clamor de um pai que estava intercedendo pelo seu filho todos os dias ao entardecer. Ele se posicionava e olhava e tinha esperança que um dia ele poderia dar um abraço maior naquele filho que estava distante. Era interessante isso. E por último, aqueles que já se foram encontrados por Deus, se arrependeram e foram perdoados, foi dada uma nobre missão: proclamar que o Salvador já veio, para que também os outros pecadores se arrependam e sejam salvos por Deus, porque o amor de Deus, ele está expansivo para os nossos corações. Como está a sua vida? Ainda distante está? O que está faltando muitas vezes? Por tão pouco que falta, e deixamos de receber a bênção na sua totalidade. Eu estou sendo abençoado pela fé, porque eu creio em Jesus de Nazaré. Ele está passando. Quando a gente olha para essa visão, queridos, nós olhamos e vemos, para finalizarmos a nossa palavra. Eu queria até convidar o grupo para que venha aqui na frente para cantar. Enquanto eles estão se locomovendo para vir aqui, eu queria dizer uma coisa para vocês. Quando a gente olha para o que é ser grato pelas bênçãos recebidas, a gratidão é fundamental para que possamos viver na doce esperança das promessas do Senhor a cada dia, sem perder o nosso referencial. Quando a gente olha para isso e vê que Jesus, na sua missão, 10 homens foram até ele em busca de uma cura no seu corpo físico, e aí Jesus se apresentou, eles se apresentaram a Jesus. Jesus, ao tocar naqueles homens, eles foram purificados de uma lepra que estava incomodando não só ele, mas toda a sociedade. Maltrapilhos, arruinados em sua carne, a sua vida estava sendo despedaçada. Mas todos aqueles homens receberam a bênção na mesma medida e proporção. Mas segundo aquilo que a palavra de Deus relata, teve um que voltou para glorificar o nome do Senhor. E ele foi justificado pela presença de Jesus naquele dia. E a sua recompensa foi muito maior do que aqueles outros aventureiros que também receberam a bênção da purificação do seu corpo, da limpeza do seu corpo. Mas aquele também lavou a sua alma nas vestiduras do sangue do Cordeiro. Quem sabe nessa noite você precisa dar esse passo de fé diante do Senhor, naquilo que o irmão João cantou, naquilo que o Ministério de Louvor cantou e naquilo que eles estão a apresentar diante do Senhor nessa noite. Receba do Senhor essa porção, para que você também seja nosso companheiro na vida eterna que o Senhor tem preparado para nós. Porque na casa do nosso Pai há abundância de pão, a fartura, e Ele quer que nós tomamos a iniciativa de estarmos em sua presença em nome de Jesus. Estou no meu jardim, plantei a porta, abri meu coração, minhas raízes, com minhas lágrimas, gotas de adoração.
receber aquele perfume do pai, sabe o que ele fez? Ele recebeu um abraço e um beijo. O pai não olhou a circunstância que ele estava vivendo, como ele estava, mas olhou dentro dos seus olhos. Olha, os seus olhos estão sem brilho, mas esse brilho vai ser renovado em nome do Deus Altíssimo. Sabe o que? Não perca, mas tome posse. Viva nesse jardim particular de Deus. É aquele lugar onde Deus tem preparado para você gozar e se deliciar e se fartar diante do Senhor. Não perca o brilho desde o primeiro amor. Aquele filho estava distante, mas lá onde ele estava, ele falou assim: puxa vida, eu vou voltar para o meu jardim particular. Eu não aguento mais ficar distante da casa do Senhor. Daí você vai de velho. Daí é isso. Olha, o quanto é bom estar. Mais vale um dia na casa do Senhor do que 1000 em outro lugar. Aleluia. O tempo que ele perdeu lá pode ser restaurado. Mas eu preciso de tomar uma posição. Não posso mais ficar como eu estou. O tempo perdido. Sabe, querido? Nesses dias a gente tem passado experiência que fica marcada na vida da gente. Eu até coloquei no grupo hoje. Vamos visitar um moço que ele está debilitado, mas ele está bem consciente. Saí de fazer a visita, Deus tocou no meu coração. Vai lá, vai. Ele também precisava desse jardim particular. Deus tocou no meu coração e eu fui. Chegando lá e começamos a conversar, e na conversa que vai e vem, eu falei desse amigão. Ele falou assim: pastor, eu sou seu amigo que tem pouco tempo, parece que nós somos criados juntos pela nossa amizade. Eu falei: obrigado pela consideração, mas hoje Deus me mandou aqui para te apresentar um amigo que é meu amigo particular, e ele quer ser seu amigo. Você quer esse amigo? Ele falou comigo: se este é seu amigo, então ele pode ser meu amigo também. Amém, queridos? Amém. Aquilo regou o meu coração quando ele disse isso. Ele bateu no peito e falou: desse Jesus está aqui. E a palavra de Deus diz: se confessar o seu pecado, ele é fiel e justo para nos perdoar. Ele não olha o que o filho pródigo fez lá no passado, mas ele abraça, beija e fala assim: olha, entra nesse jardim particular que é hoje. Às vezes o tempo passando perdido com coisas tão banais. O dono desse jardim está falando: ei, vem beber água cristalina, para de beber essa água barrenta, essa água lotenta, isso que não satisfaz em coisa boa. Mas vem, está aberto para que você possa entrar. Vamos orar, queridos. Se você já bebeu dessa fonte, glorifica o nome do Senhor dessa noite. Mas se você ainda está sedento e ainda não experimentou esse jardim particular, mesmo no seu lugar em que você está, feche os seus olhos e fale com Deus: Senhor, nessa noite eu aqui estou nesse jardim particular, sabe, que o Senhor me deu agora a condição de entrar para ser teu servo, tua serva. Ele nada vai tirar, porque é Deus quem tem te dado essa oportunidade de entrar nesse jardim particular, em nome de Jesus. Irmã Evandro, eu gostaria que ele intercedesse a Deus por cada pessoa que está nessa noite, e agradecendo a Deus por esse jardim particular que o Senhor tem oferecido para nós. Mesmo no retorno, Deus deu condição para que aquele jovem, mesmo maltrapilho, sujo, imundo como ele estava, ele foi purificado, ele vestiu uma nova túnica, e a limpeza foi total na sua vida, em nome de Jesus. Feche seus olhos agora, que ele levanta daí orar, intercedendo por cada um de nós nessa noite. Oremos ao nosso Deus. Senhor Deus, Pai do céu, obrigado, Jesus, por te fazer presente no culto desta noite, Jesus. Toda honra, toda glória, toda atribuída somente ao teu nome aqui neste lugar. Jesus querido, nós te louvamos porque o Senhor nos escolheu, o Senhor nos amou primeiro, ó Pai. Amém. E nós te pedimos, ó Pai, como humanos que somos, cheios de falhas, pedimos a Deus que os encantos desta vida, que as belezas terrenas, não venham buscar a glória da eternidade nas nossas vidas.
Amém. Que nós sejamos visitados através dessa tua palavra, Sim, Senhor. Deus. De maneira, meu Senhor, que colocamos os nossos corações na tua obra, naquilo que é santo, naquilo que é amável, naquilo que é justo, meu Senhor. Nós somos chamados para te servir. Nós somos discípulos teus, meu Senhor. Tira o nosso coração de tudo aquilo que não tem servido, meu Senhor, para o teu serviço. Tira, meu Senhor, o nosso coração, o nosso pensamento, a nossa vida, as nossas famílias, de tudo aquilo que não te louva, Senhor. E cativa os nossos corações, os nossos pensamentos ao Senhor. Deus, congrega o pensamento dessa igreja somente a ti. Congrega as ações dessa igreja, as ofertas dessa igreja, as atitudes dessa igreja somente ao teu nome nesta noite. Que nós venhamos ser impactados com a graça do primeiro amor, dia após dia. Leva-nos em paz para os nossos lares, viver uma semana de paz, uma semana diferente, cheia da tua presença, em nome de Jesus Cristo. Amém. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a consolação do Espírito Santo do Senhor esteja presente em cada um dos nossos irmãos, igreja aqui representada e espalhada sobre a terra, em nome de Jesus. E todo o povo de Deus diz amém. Antes de nós encerrar, poder sentar aqui, eu só queria falar para os irmãos o seguinte: veja bem. Vou cantar? Fica aqui, para nós sairmos juntos, tá bom? Deus abençoe. Ó, queridos, presta atenção. Essa semana é a semana de oração. Venha, querido, orar. Esse culto que precisa de ser mais representado é momento de oração. Nós temos a segunda, vai começar sempre às 7 horas. Segunda, terça, quinta, sexta e sábado. Vai ter cada dia tem um irmão aqui à disposição. Somente na quarta-feira que começa às 7h30, que é o culto de estudo bíblico. Então venha, querido. Temos tratado de um assunto maravilhoso, então não fique em casa, venha participar conosco. E domingo que vem, olha só, a escola bíblica dominical vai estar, nós vamos participar do café da manhã às 8 horas da manhã, viu? 8 horas da manhã. Depois do café nós vamos fazer a apresentação da nossa escola bíblica dominical, da revista nova. Eu tenho dito para os irmãos, desde lá da casa da irmã, eu falei para os irmãos, se você já leu a Bíblia toda e já leu e tem vontade de ler, agora você não vai somente ler. Nesse estudo que nós vamos começar a partir de janeiro, vamos apresentar a revista no próximo domingo, pela manhã, na escola bíblica dominical. Você vai ter o privilégio de estudar a Bíblia toda. Amém, queridos? Estudar a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Já escolhi um pouco lá, que maravilha, revista maravilhosa. Então ele não vê, tá bom? O brilho do primeiro amor vem, porque é importante a sua presença em nome de Jesus. Eu vou convidar, vou sair do ministério de fique à vontade, tá bom? Deus abençoe a todos, queridos, uma boa semana, com muita bênção do coração.